mostra um Ford Maverick antigo vermelho em avenidas. Esse que vocês acabaram de ver é o nosso famoso Maverick, um carro que está presente com tanto carinho no imaginário do brasileiro, pelo menos até o ano passado, porque a partir de agora a Ford quer que esse nome signifique outra coisa e ganhou até um sotaque gringo. Maverick agora é uma picape monobloco originalmente feita para o mercado norte-americano, para brigar aí com veículos como o Honda Ridgeline e Hyundai Santa Cruz, nomes que a gente não conhece muito bem por aqui, né? Mas o Hyundai Santa Cruz inclusive pode vir para cá para o Brasil. Esse tipo de veículo, picape do tipo monobloco, essas dimensões, a gente já meio que conhece na Toro, né? É um conceito que atende a que tipo de cliente? O cara que realmente precisa de uma caçamba generosa, algo para carregar algo sujo, com grandes volumes, mas ao mesmo tempo ele quer a dinâmica, o conforto a bordo, de rodagem, o espaço interno de um veículo com a pegada um pouco mais SUV. E ainda assim ele precisa de uma certa capacidade do fora de estrada, ainda que não seja para uso tão extremo. Então hoje aqui na Autoline vocês vão saber tudo sobre a Maverick, todos os detalhes técnicos. A gente vai inclusive comparar as dimensões e algumas especificações com a Toro, que é uma picape do tipo monobloco, que nem essa, mas também com a Ranger, que é uma picape chassi, como todo mundo sabe. A gente vai apresentar todos os detalhes, parte interna, externa, acabamentos, preços e claro, a gente vai ver como é que ela se comporta na estrada e no fora de estrada. Vamos nessa? Juliano Barata, editor-chefe do Fletout Brasil, apresenta a picape Ford Maverick 253, escrito Autoline. Vamos começar entendendo então o que é a Ford Maverick. Ela é quase literalmente uma versão picape da Bronco Sport, aquele SUV que a gente avaliou aqui no Autoline faz alguns meses. Inclusive eles são fabricados no mesmo local, na planta de Hermosillo, no México. Eles compartilham a mesma plataforma que é a C2 do Ford Escape, uma versão bem reforçada nesse caso, até porque aqui a gente tem 40 centímetros a mais de entre-eixos em relação ao Bronco Sport. Então eles são irmãos, mas não são clones, não é exatamente uma versão picape apenas. Mesmo o motor tem alguma diferença de especificação, aqui a gente tem uma configuração de 253 cavalos, como eu falei, 40 centímetros a mais de entre-eixos, o interior tem um conceito completamente diferente. E por outro lado, na parte de transmissão, aqui no diferencial traseiro, aqui a gente tem uma solução mais simples do que aquela solução super avançada que a gente tem no Bronco Sport, que é o mesmo sistema que a gente tem no Focus RS, né? O Twinster. Vou explicar em mais detalhes daqui a pouquinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças entre um picape chassi, como por exemplo a S10, a Hilux ou mesmo a Ranger, e uma picape monobloco, como essa daqui, a Honda Ridgeline, a Toro aqui no Brasil, Hyundai Santa Cruz. As picapes chassi, construtivamente elas são mais robustas, né? E inclusive apresentam um curso de suspensão mais longo e a capacidade de carga em termos, não de volume, em termos de quilos mesmo, costuma ser maior, porque é justamente um veículo mais parrudo, então mais indicado para usos extremos. O que acontece é que você paga um preço não só no dinheiro, nessas picapes com estrutura tipo chassi são mais caras, mas também em compromissos. Quais que são? Quem guia muito picape com chassi sabe bem. Na estrada elas balançam mais, porque o centro de gravidade fica muito mais alto, porque a carroceria fica montada em cima do chassi. Ela é muito menos confortável, tanto na cidade quanto no fora de estrada, justamente porque o comportamento da suspensão acaba sendo um pouquinho mais chucro de certa forma. Quase todas elas, inclusive, apresentam um eixo rígido na traseira, uma solução bem robusta, mas que deixa menos confortável. Qualquer vibração de um lado é transmitido para o outro lado. O espaço interno fica muito prejudicado por causa da linha de chassi, né? Então você fica com o fêmur meio desencostado do assento, especialmente na traseira, geralmente você fica ali meio acocorado, de certa forma. O espaço interno costuma ser um pouco pior, elas esterçam menos também. Então, de forma geral, você paga aí por alguns compromissos, na verdade vários, quando você opta por uma picape do tipo chassi. Tudo isso em troca de você ter uma melhor capacidade no fora de estrada e em termos de carga, de massa, né? Picapes como essas aqui, portanto, funcionam para quem tem uma necessidade mais híbrida. Vamos dizer assim, um cara que tem uma fazenda, uma propriedade, então ele tem uma necessidade de um veículo capaz no fora de estrada, realmente alguém que aguente o tranco, mas que não vai ser um uso tão extremo, já vai ser um veículo de uso mais familiar ou mesmo de uso profissional relativamente restrito. E que precisa também de um certo conforto. O cara pega a estrada, dirige muito na cidade, que é um veículo que tem uma visibilidade melhor, né?
Então, de certa forma, ela se divide dessa forma. Então, tem uma intersecção sim, especialmente no universo das picapes de cabine dupla. Picape de cabine simples e chassi não, ali é realmente veículo de serviço pesado. Quando você entra no universo das picapes de cabine dupla, aí não. Você vai ter muito veículo familiar justamente nesse perfil de fazendeiro, de gente que tem uma propriedade ou que usa muito estrada de terra. E aí uma picape como essa daqui acaba funcionando melhor para boa parte do tempo. Uma grande diferença que a Maverick tem em relação à Toro é justamente a escola de design. A Toro seguiu uma linha bem criativa, né, com linhas inspiradas em automóveis e SUVs, enquanto a Maverick segue uma linha realmente de picape americana. Tem vários elementos de estilo aqui da famosa F-150, que chamam de família F lá nos Estados Unidos. Então ela tem essa cara mais abrutalhada, essas linhas retas, e aí fica uma combinação curiosa, porque como ela é monobloco, ela é um pouquinho mais compacta e mais baixa, ela acaba lembrando algumas picapes dos anos 90 lá do mercado norte-americano, aquelas picapes esportivas, como por exemplo a Cyclone, a Ram V10, dentre algumas outras. Então ficou um estilo bem curioso, inclusive reforçado aí pelo desenho dessas rodas que fazem parte de um pacote chamado FX4, que está aqui na nossa Maverick, né? Que inclui algumas coisas como esse duplo gancho aqui na dianteira de reboque e mesmo um radiador reforçado, dentre alguns outros equipamentos. Quando você olha a Maverick de lado, você vê que ela tem linhas bem limpas, né? Reforçadas inclusive pela falta de alguns acessórios que são comuns a picapes, né? Por exemplo, acabamentos plásticos aqui em volta da borda dos paralamas, ou mesmo um estribo, que são acessórios que você pode incluir quando você for comprar essa sua picape. Das picapes monobloco, a Maverick é uma das que mais parece uma picape chassi, né? Então você tem quase uma linha reta aqui formada entre o fim da cabine e a junção aqui com a caçamba, mas lembrando, é uma estrutura do tipo monobloco. E novamente a gente tem aí uma linha de design bem fluida, mas ao mesmo tempo com os elementos de estilo da família F da Ford, como por exemplo esse elemento da lanterna, combinado com alguns elementos aerodinâmicos que deram um toque bacana, como por exemplo esse arremate aqui da tampa, que também é repetido aqui na parte de cima. Está me vendo com essa planilha na mão é porque a gente vai falar de grana, de bolsa, de equipamentos. Vamos entender primeiro o que veio para o nosso cardápio aqui no Brasil. A configuração que veio para o Brasil da Maverick é a topo de linha, Lariat FX4. Uma configuração mecânica apenas, a 2.0 EcoBoost, 253 cavalos, câmbio automático de 8 marchas, tração 4x4, portanto não é a versão híbrida que só tem tração na dianteira. A Ford entendeu que realmente a 4x4 era que o público brasileiro ia gostar mais. E vamos entender então o que tem de equipamentos aqui. Ela vem recheada, né? A gente tem sistema de frenagem emergencial semi-autônomo, seletor de modos de terreno e de reboque, a gente vai explicar daqui a pouquinho, controle de velocidade de cruzeiro, 7 airbags, faróis de LED, ar digital dual zone, sistema keyless, inclusive tem um teclado aqui na coluna B, então se você for, por exemplo, um praticante de surf, algum tipo de esporte, você pode inclusive deixar a chave escondida dentro do carro e trancar ele e sair sem nada, que você consegue ter acesso ao veículo depois. Bancos revestidos em couro com ajuste elétrico para o motorista, câmera de ré, painel digital e sistema de infotainment com tela de 8 polegadas. Bem completa, né? Mas por que eu não me empolguei tanto quando eu falei da lista de equipamentos? Olha só, aqui a gente não tem um controle de velocidade de cruzeiro adaptativa, do tipo convencional. Ele também não tem sistema de manutenção em faixa, ou mesmo a câmera dianteira para off-road que o Bronco Sport possui. E ele também não vem nem com sensor de estacionamento, um veículo de 5 metros sem sensor de estacionamento, complicado, né? Esses equipamentos, especialmente esse último, na verdade, desculpem, você consegue adicionar na concessionária por R$440. E aí quando a gente vem aqui atrás, vocês notam que não tem capota marítima, você paga R$1.250 por isso, e também não tem Santo Antônio, você paga aí R$1.340 por isso. Não é um percentual muito alto em relação ao valor do veículo, tanto que a gente pensa, olha, será que não seria melhor a Ford simplesmente cobrar o valor do veículo já com esses equipamentos que são tão essenciais, do sensor de estacionamento ou mesmo capota marítima? Eu não conheço ninguém que tenha uma picape que faça um bom uso dela que não tenha algum acessório desse tipo, né? Então achei um pouco de mancada. De quanto que a gente está falando afinal? R$246 mil, considerando o ICMS daqui de São Paulo, que é mais caro, né? Então isso coloca a Maverick acima das Toro Turbo Diesel topo de linha, como por exemplo a Range, né? Então elas não concorrem diretamente, mas é verdade que quem tem condição de comprar aí uma Toro Range, provavelmente se apertando um pouquinho, pode pensar em pegar uma Maverick, então elas acabam concorrendo de forma indireta. Agora tem uma coisa que é interessante, é o mesmo preço da Ranger, Storm cabine dupla. Então fica uma situação aí que você pode escolher entre duas propostas de veículos completamente diferentes dentro da Ford. E não importa qual que é o veículo da sua preferência, você consegue financiar ele com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Lá na home do site é só clicar no topo em simular financiamento, escolha a quantidade de parcelas,
pouquíssimos dados e você já tem a melhor proposta em mãos. Enquanto você está lá, vale a pena você conferir também as opções de seminovos, que tem muita coisa interessante na faixa de preço dessa Maverick aqui. E vai lembrar que o Bradesco Financiamentos ainda oferece a modalidade de financiamento turbinado, onde você consegue embutir uma série de despesas adicionais, de despachante a martelinho de ouro, inclusive, no caso de você pegar um veículo seminovo pode ser importante, e mesmo a proteção contra perda de fonte de renda. Então vale a pena você conferir o financiamento turbinado lá no Autoline. Embaixo desse capô de alumínio a gente tem o famoso EcoBoost. É basicamente o mesmo motor que a gente tem no Bronco Sport, mas aqui numa calibração diferente, 253 cavalos a 5.500 RPM, 38,7 kgfm, excelente torque a 3.000 RPM. Câmbio de 8 marchas, fabricado pela ZF. Lembra que eu falei que o sistema 4x4 era mais simples do que o do Bronco Sport? Bom, lá no Bronco Sport a gente tem aquele sistema chamado Twinster, fabricado pela GKN e que é utilizada no Focus RS, mas aí no Bronco Sport foi uma calibração completamente diferente, voltada para off-road, mas também para deixar o veículo mais dinâmico, né? Então lá a gente tem duas embreagens que controlam, o torque vai para cada uma das rodas, então com isso ele tem um controle de guinada, que se chama tecnicamente. Basicamente ele vai ajudar o veículo a entrar nas curvas de forma mais agressiva, mas também vai ajudar ele a manter uma direção mais reta, ou mesmo capacidade de tracionamento melhor no fora de estrada. Aqui não, aqui a gente tem um sistema mais parecido com o da Toro, um sistema meio estilo Audex, que também é fabricado pela GKN, mas tem uma embreagem só, que basicamente vai desligar ou ligar aí o acoplamento do diferencial traseiro, né? Então boa parte do tempo a Maverick roda com a tração dianteira e é de acordo com a demanda, necessidade, né, escorregamento, quando começar a girar em falso a roda traseira, aí vai acoplar esse diferencial traseiro. E não tem sistema autoblocante lá atrás, não, tá? Diferente da Bronco Sport. É um sistema aberto, né, como os engenheiros chamam, mas a gente tem ali o que eles chamam de LSD ou autoblocante eletrônico, né, que é aquele que funciona por meio da pinça de freio. Quando detecta que tem uma roda que está escorregando, ela aplica a pinça de freio naquela roda e aí automaticamente o torque é transmitido para outra roda. É um sistema muito utilizado, principalmente pela Volkswagen. É um sistema que a gente vê também na Toro, que funciona bem, mas como vocês vão ver, ele exige que você acelere um pouquinho, que realmente dê aquela escorregada. Então não é, vamos dizer assim, tão natural quanto um sistema que a gente viu no Bronco Sport. Vamos então dar uma olhadinha na caçamba. Aqui a gente tem 943 litros, 617 quilos de capacidade, 1,35 m de largura, 1,34 m de comprimento, quase um quadrado, né? E 51 centímetros de altura. Tem uma acessibilidade, inclusive, pela parte de fora muito boa, né? Justamente porque ela é um picape um pouquinho mais baixa. Essa tampa aqui aguenta até 250 kg. Uma coisa que eu não achei tão legal para uma picape de uso de proposta mais mista, vamos dizer assim, é que a tampa é meio pesada, né? A própria estrada já tem um sistema de molas que deixa essa percepção de peso aqui da tampa muito mais leve. Outra coisa que eu senti um pouquinho de falta aqui é a iluminação interna, né? A iluminação vem de lá de cima, então se você colocar uma capota marítima aqui, você vai ficar um pouquinho no escuro. Ela tem preparação elétrica para uma série de coisas, mas aqui você não vai encontrar essas saídas de tomadas aqui, pelo menos não tão facilmente, então achei isso aí também uma limitação. Mas quase 1.000 litros não deixa de ser algo sensacional. E aqui embaixo a gente vê uma coisa muito interessante. Você tem a saída aqui do reboque, né, com uma saída elétrica inclusive, e lá nos modos de direção você consegue acionar um modo reboque, que ele vai deixar o controle de estabilidade muito mais sensível, a entrega de potência, de torque muito mais suave, o câmbio vai operar com muito mais suavidade também. Quem tem reboque sabe como que é fácil, de repente, você começar a acumular aquele movimento de inércia, de pêndulo, né? Então você ter aí uma ajuda eletrônica nesse sentido realmente facilita muito a sua vida. E a capacidade de reboque é de 499 kg. Acessórios, separei alguns aqui para vocês darem uma olhada. Boa parte deles estão aqui atrás, tá? Então ele tem a opção de uma capota rígida elétrica por aproximadamente R$ 7.500 ou uma manual por aproximadamente R$ 5.700. Como eu falei, possibilidade da capota marítima por aproximadamente R$ 1.200, estribos nas laterais por R$ 1.900, alargadores de paralamas, na verdade são aqueles acabamentos plásticos na parte externa por R$ 6.000, achei um pouco puxado esse valor. Caixas organizadoras que vão encaixadas aqui na caçamba, pode ser interessante, R$ 2.400 cada uma, e suporte para bikes R$ 2.200. Na verdade tem mais acessórios, mas eu separei esse que eu achei os mais interessantes, né? Então tem bastante possibilidade de customização para você, mas você paga por isso e algumas dessas coisas não são exatamente baratas. Agora vamos entender então como que fica a Maverick frente à Ranger e à Toro em termos de dimensões e capacidade no fora de estrada. Para você ter uma ideia de comprimento, a gente tem aqui 5,7 m, tá?
A Ranger Storm tem 5,35 m, então é bem mais comprida. A Toro Ultra tem 4,94 m, então é um pouco mais curta que a Maverick. Entre eixos aqui tem 3,07 m contra 3,22 m da Ranger Storm, bem mais comprida de entre eixos. E a Toro Ultra tem 2,99 m, então novamente o entre eixos é maior aqui na Maverick em relação à Toro, tá? Largura das três são meio parecidas, 1,84 na Ford, na Maverick, né? 1,86 na Ranger e 1,84 na Toro, ou seja, a mesma largura da Ford aqui, tá? A altura, inclusive, dessa daqui da Toro são iguais, 1,73 m, enquanto a Ranger tem 1,82 m. Lembra que eu falei que essas picapes com chassi são mais altas? Então, a caçamba, em termos de volume, elas até que são meio próximas, né? 943 litros aqui na Maverick, 1.180 litros na Ranger Storm, que ainda leva mais ou menos 1 tonelada de capacidade, né? Em termos de volume de peso, né? Então essa é uma outra vantagem do chassi. E a Toro Ultra 937 litros. Então a Toro e a Maverick em termos de volume de caçamba são bem parecidos, né? Peso, olha só a vantagem do monobloco que eu falei, 1.744 quilos aqui, 2.230 quilos no caso da Ranger e 1.905 quilos no caso da Toro. Então aqui a gente tem uma vantagem de mais ou menos 150 quilos mais leve do que a Toro, porque aqui a gente tem uma plataforma mais sofisticada, um pouco mais moderna também, né? A Small Wide do grupo Chrysler, que agora, enfim, é Stellantis, é uma plataforma meio pesada, né? A potência, 253 cavalos aqui, 0 a 100 em 7,2 segundos, enquanto a Ranger faz em 11,2 segundos, bem mais lenta, apesar de ter 200 cavalos, e a Toro Ultra em 11,9 segundos com 170 cavalos. Então, em termos de performance, isso aqui realmente não se compara, é muito mais rápido. O torque dessa aqui está mais ou menos entre as duas, né? 38,7 kgfm aqui na Maverick, a Ranger Storm 47,9, né? Bem mais torcudo. E a Toro Ultra 35,7, então note que aqui, apesar de ser gasolina turbo, ainda tem um torque próximo de uma diesel. Agora vamos entender um pouquinho melhor as capacidades do Ford Strada, e aí vocês vão ver que essa picape está um pouquinho atrás em relação à Ranger, mas também em relação à Toro, tá? A altura livre do solo aqui 218 mm contra 232 da Ranger e 238 da Toro. Note a Toro aí com uma altura livre até superior mesmo à Ranger. Ângulo de ataque ali na dianteira, 20,6 graus aqui nessa picape, 28 graus na Ranger, olha a diferença enorme, né? E 25,1 na Toro. Então, o ângulo de ataque, o para-choque dianteiro ali embaixo realmente é o ponto fraco no Ford Strada dessa picape. Mas o ângulo de saída dela também não é muito melhor, 21,2 graus contra 27 graus da Ranger Storm e 28,6 graus da Toro. Então, normalmente a Toro tem aí mais um quesito que ela é superior em termos de ângulos em relação à picape mesmo com o chassi, né? Então aqui, apesar das capacidades em termos de tração, de pneu e tudo mais, dependendo do nível de acidente do piso que você for encarar, talvez valha a pena você considerar outra opção. Aqui dentro a Ford pegou uma linguagem bem de picape, então a gente tem uma linguagem bem sólida em blocos, todos os elementos são bem massivos, né, grandes. Uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês é o painel de porta. Achei bem criativa essa solução. Note que ele é vazado aqui no puxador e isso permite que você coloque uma garrafa bem grande aqui com 1 litro de volume. Então achei bem interessante isso. Estão vendo que o painel tem 3 cores, né? Tem um tom de azul marinho, um cinza claro e esses detalhes aqui em cobre. Talvez cor demais para algumas pessoas, mas como são cores bem desaturadas, são muito carregadas, especialmente o azul, eu acho que passa. Ergonomia eu gostei bastante, né? É uma pegada quase automotiva, né? Não chega a ser exatamente aquela coisa que você fica super de pé dentro do veículo, você consegue encontrar uma posição bem confortável aqui dentro. Os materiais, vale lembrar que essa pegada é um pouquinho mais utilitária, então são plásticos rígidos, né? Você vê que são materiais de qualidade, capricharam em texturas, mas são materiais duros justamente para facilitar a limpeza. Aliás, falando em facilitar a limpeza, olha que interessante esses tapetes de borracha estilo bandeja. Então se você meter o pé no barro ou se sujou muito ali, você consegue limpar, especialmente remover esse tapete com muita facilidade sem derrubar a sujeira dentro do veículo, então achei isso bem criativo. Senti falta aqui embaixo de carregador por indução no celular, né? Um veículo desse valor eu acho que não pode ficar sem. O sistema de infotainment Ford Sync, tela de 8 polegadas, um pouquinho pequena, né? 8 polegadas, hoje tem veículos aí na casa de 100 mil reais com 10 polegadas de tela.
não chega a fazer uma falta brutal, mas é aquilo que você pensa, fala, putz, poderia ser um pouquinho maior, e também senti falta de conectividade aqui wireless, né? Você precisa do carro para conectar aí, seja Android Auto, seja Apple CarPlay, mas um sistema relativamente rápido, super bem dimensionado, um som de boa qualidade também. E uma percepção de qualidade, falando de qualidade, né? Muito interessante, esses bancos revestidos em couro, com essa costura contrastante. Então, de forma geral, você se sente num veículo diferenciado. E tem essa visão do capô de alumínio com esses vincos aqui, também achei bem interessante. Agora, vamos olhar o espaço traseiro, lembrando que essa é uma das grandes diferenças aqui dentro da cabine quando a gente está falando de um picape monobloco. Vamos olhar então o espaço traseiro da Maverick. Acessibilidade muito boa, porta abre bastante, você não precisa subir tanto nela. Puxador, da mesma forma que o dianteiro, permite que você coloque uma garrafa grande aqui. E o banco dianteiro está ajustado para mim, então notem que tem um bom espaço aqui para os joelhos. Então esse entre-eixos dela de quase 3 metros realmente faz uma bela oferta aqui. Coxa totalmente apoiada aqui no assento, né? Então isso também achei muito positivo. Como toda picape, o encosto é um pouquinho mais ereto, mas aqui não é tão de pé assim, então dá para você fazer uma viagem longa com tranquilidade. Aqui a gente tem um apoio de braço com 2 porta-copos. A gente não tem saída de ventilação aqui atrás para os passageiros de trás, então senti falta disso. Eu tenho a impressão que seria ideal aqui para 4 pessoas. 5, lógico, sem dúvida nenhuma dá, mas note como esse porta-objetos aqui, ele fica pronunciado para trás, tanto que se você olhar com atenção aqui, acabamento, vocês vão ver que o pé de alguém aqui já pegou algumas vezes aqui, então é um indício que realmente a vida aqui do 5º passageiro não é das mais confortáveis. Uma coisa que a gente achou bem esquisito aqui é a posição do falante aqui atrás, ele fica aqui nessa coluna C. Você fica com um som só de um lado da cabeça e muito alto, não só atrapalha um pouquinho na conversa com os outros passageiros, mas mesmo para quem quer escutar música, ouvir de um lado só música talvez seja um pouquinho incômodo. Dito tudo isso, vamos ver então como ela se comporta primeiro na estrada. Vamos começar com os 253 cavalos. Estrada rural, asfaltada e tranquila. 7,2 segundos, um pouquinho mais aqui, que a gente está numa subida, mas é uma disposição que você não espera para um veículo dessa proposta. É um 0 a 100 na casa aí, comparável de um Golf GTI, talvez um pouquinho menos, dependendo da fase do Golf que você estiver comparando. Mas deixa esse carro com uma disposição assim, impressionante. Como vocês viram na comparação que a gente fez, né? Mesmo em relação a Ranger, a Toro, acaba ficando em outro universo. Aqui nesse pedaço já começa a conhecer a dinâmica dela, que também é bem impressionante. Sentir o controle de estabilidade atuando ali, uma leve pinçada na roda interna. Mas é impressionante, realmente lembra... É uma dinâmica automotiva, assim. Você esquece que você está numa picape, 1.750 kg aproximadamente, mas a forma como ela contorna não parece ter esses 3,7 metros de entre-eixos. Realmente é a dinâmica impressionante. E pneus ATR ainda, né? Então é bastante aviso, né? Esse pneu, inclusive, ele canta bem quando vai se aproximando no limite de aderência. Então é vamos dizer assim, uma dinâmica amiga, né? Ela é muito informativa. Direção dá até para perceber bastante também os limites. E o que eu quero dizer com isso, na verdade, é que a proposta da picape, evidentemente, não é ser um veículo esportivo, mas é entregar esse conforto, assim, vamos dizer assim, de condução, mesmo numa estrada sinuosa, e você não ficar pensando numa picape. Picape chassi, né? Vai lembrar aquela coisa que entorta mais na curva, você está num centro de gravidade muito mais alto, seu corpo sente muito mais, você balança muito mais, né? Então é uma experiência não só inferior, mas mais desconfortável. E aqui realmente você tem uma pegada muito interessante que lembra de fato aí o que a gente viu no Bronco Sport, que é superior aí por pelo menos 2 motivos, né? Lá a gente tem um entre-eixos quase meio metro mais curto, né? Então a inércia polar, né? Ele muda de direção com mais facilidade, o Bronco Sport. E aqui a gente tem um diferencial mais estilo Audex, como que eu falei, né? Então é basicamente tração dianteira, vai acoplar a tração traseira em alguns momentos, né? Até 50% do torque aproximadamente para as rodas traseiras. E aqui a gente não tem aquela coisa de controle de guinada, né? Aquela coisa mais avançada que o Bronco Sport tem. Aliás, aqui vocês conseguem ver no painel aqui no cluster. Aqui a gente tem um dado que ele dá, vamos dizer assim, o quanto de torque está indo para cada uma das rodas, né? Então
Nessa exata situação que eu estou agora, ele está indo só para as rodas da frente. Agora eu vou pisar fundo, veja o que acontece. Ele chegou até temporariamente a engajar mais as rodas traseiras, você viu? Então, mas de forma geral, andando de forma civilizada, vai ter quase ou nenhum torque entregue para as rodas traseiras, né? Então é só realmente caso de necessidade que vai engajar, e isso ajuda nessa questão aí de consumo de combustível, que aliás é muito bom, assim, para um veículo desse tamanho, com essa potência. A gente está falando de 8,8 km por litro na cidade, 11,1 na estrada. Na verdade, vindo para cá, para filmagem, eu consegui uma média até melhor do que o declarado. A gente estava vindo na média de 12, 12,5. Então, é bom assim, né? Quando o consumo é melhor do que o declarado, né? São poucos carros que conseguem entregar isso. Então, eu achei bem satisfatório. Para quem pensa também nesse tipo de veículo, outra questão importante é justamente a questão do conforto da suspensão. Para uso urbano e rodoviário, controle de carroceria nas curvas eu achei bem satisfatório. Você sente alguma movimentação, mas totalmente natural. Na cidade eu gostei bastante. Se você vai sentir assim, um conforto digno de um SUV mesmo. Você esquece que você está a bordo de uma picape. No fora de estrada vamos descobrir daqui a pouquinho juntos como que ele está absorvendo, como que é a complacência, né, da suspensão. Lembrando que a picape monobloco ela tende a ter um curso de suspensão mais curto do que uma picape com chassi. Freios, eu diria o seguinte: se ela não tivesse 253 cavalos e essa disposição toda de ganhar velocidade tão rápido, eu diria que os freios estavam de ótimo tamanho, mas para o que ela está andando, eu gostaria de ter um pouquinho mais de freio. O que eu estou querendo dizer é que é uma nuance, tá? Não é que esse carro freia mal, mas eu gostaria de ter me impressionado com a capacidade de frenagem tanto quanto me impressionou a de aceleração e retomada. E para rodovia, outra coisa que é muito legal é esse torque todo, mas ao mesmo tempo ele tem um diferencial longo, as marchas compridas, especialmente as últimas marchas. Então a 120 por hora você está ali a 2.000 RPM, motor sussurrando. Então a velocidade de rodovia, além de ajudar no consumo, conforto acústico, né? Você fica ali com o motor numa rotação mais baixa, então fica uma coisa bem cômoda, né? Suspensão traseira, vai lembrar, né? Eu falei um pouquinho de suspensão. Aqui a gente tem um sistema multibraços e para aplicação aqui no Brasil a Ford desenvolveu um batente hidráulico de extensão, né? De rebound no amortecedor para evitar aquela batida seca quando a roda desce toda, né? Quando você pega uma lombada, alguma coisa assim, e dá aquela descomprimida para baixo, aquela batida seca você não vai ter na Maverick brasileira. Então achei isso bem interessante, desenvolvimento local aqui. Então palmas aí para o pessoal de Tatuí. Então, de forma geral, o que eu achei legal aqui nessa picape? Você vê ela de fora e você tem essa impressão de um visualzinho meio esportivo, né? Aquele visual meio S10 SS, né? Meio Cyclone, como eu comentei. E na entrega da dinâmica você é correspondido, ela tem uma pegada realmente diferenciada, assim, ela faz curva super bem, é confortável, tem uma retomada explosiva. E aí isso me lembra uma coisa que me deixou um pouco chateado aqui. O câmbio é bom, 8 marchas, bem mapeado, não tem aleta, você não consegue fazer troca manual nem aqui. E eu não estou dizendo não é questão de esportividade não. Às vezes você vai fazer uma ultrapassagem numa pista de mão simples como essa, quando é permitido, quando é picotada aqui a faixa, e você reduz a marcha antes de fazer o kickdown, antes de acelerar, justamente porque no momento que você faz o kickdown, tem ali um meio segundo a um segundo até o computador processar e fazer a solicitação dessa troca. Então fica mais seguro a ultrapassagem quando você reduz manualmente a marcha, entendeu? Aqui não, você tem que pisar e esperar. Então, por exemplo, se eu pisar aqui, ó, vou instalar dele quando pisar tudo, vocês vão ver o tempo que leva, ó. Então é mais ou menos aí um meio segundo, 7 décimos que você poderia ganhar reduzindo manualmente antes de começar a acelerar para fazer a ultrapassagem. Então essa aí é a bronquinha que eu queria deixar. Mas vamos ver então como é que ela vai aqui num fora de estrada, evidentemente proporcional à pegada da picape, então um off-road meio moderado. Então vamos para um fora de estrada aqui relativamente leve, com piso até acidentado, mas está tudo seco, né? Aqui a gente está no Morro do Capoava. Tem esse primeiro trechinho um pouquinho mais veloz, mas daqui a pouco a gente começa a subir e aí a gente vai ver realmente Aqui vou ter que diminuir um pouquinho mais a velocidade, que o piso está bem seco, está bem acidentado. E eu acho que esse piso aqui reflete bem a condição que o dono de uma Maverick vai encarar. É um piso acidentado que requer aí um vão livre maior, um de ataque um pouco mais generoso e vai ter aí seus desafios, né?
Então para um SUV baixinho isso aqui já não é tão fácil assim e ela vai de boa. Lembrando que a gente tem um ângulo de ataque que não é dos mais generosos, como a gente falou naquela tabela comparativa, né? 20,6 graus. Então você precisa escolher com um pouco de cuidado aonde você vai passar com um para-choque nessa situação de fora de estrada. Mas, tirando esse detalhe, ela vai que vai. A suspensão complacente é mais pro lado firme da coisa. Ela não vai ficar batendo seco, mas você sente que ela absorve com firmeza, né? Eu não estou assim numa velocidade grande o suficiente para ver a questão de limite de batente, mas dá para ver que a suspensão trabalha bem. A gente tá, e ela já está numa parte bem inclinada aqui já tem um pouquinho de areia. Vou até parar de propósito para deixar a situação um pouco mais difícil e vou sair aqui arrancando. A gente vai ver aqui o diferencial traseiro recebendo mais torque quando eu sair, tá? E vocês vão ver que ela vai distracionar um pouco justamente porque não tem um autoblocante mecânico, então ele precisa escorregar a roda de trás para ir o sistema de freio reagir e aplicar a pinça de freio onde está escorregando para mandar o torque para outra roda. Então vamos lá, vocês vão ver que vai ter mais torque na roda de trás. Foi mais na frente, na verdade. Ó, mas agora sim, ó. Agora vocês estão vendo mais torque na roda de trás aqui, ó. No momento da saída foi bem equalitário ali nas 4 rodas, mas agora vocês estão vendo que tem mais torque na roda de trás. Então os sensores fizeram uma leitura melhor do que eu ali, no sentido de que realmente precisava mandar nas 4 ali, né? Então, para uma situação dessas, com um piso desse castigado, como vocês estão vendo, ela encara algo pior do que isso. Pode estar úmido aqui, vai depender exatamente do tipo de pneu que você põe, né? Quem sabe, anda de fora de estrada sabe que pneu aí é mais 50% da história. E a outra questão são os ângulos, né? Então, essa é a questão do ângulo de ataque, aí você tem que ficar atento. Mas, de forma geral, vai que vai. Conclusões da Ford Maverick ou Maverick, da forma que você preferir. Caras, eu gostei, eu achei um produto bem inteligente. A gente já teve a prova da Toro, né, mostrando que existe um caminho, uma demanda muito grande por picapes monobloco, mais práticas, mais confortáveis, mais dinâmicas no nosso mercado. Existe uma intersecção que não é pequena com os consumidores de picape cabine dupla chassi que migram para picapes monobloco, e aqui eles têm uma opção que agrada mais esteticamente ao fã de picape tradicional, né? Esse design mais quadrado, mais blocadão, né? Mais estilo americano, sem dúvida nenhuma vai fazer muito sucesso entre os fãs de picapes mesmo tradicionais. Tenho certeza que inclusive vai ter gente que vai fazer o contrário, né? Que vai colocar aí um pneu mais alto, vai levantar, colocar um kit de mola, alguma coisa, então vai puxar para um outro lado de aplicação da Maverick, que não é original de fábrica, mas essa coisa do design sem dúvida nenhuma vai pesar bastante positivamente nesse sentido. Em termos de precificação, eu acho que está coerente, não é barato, nenhum carro, nenhum veículo no Brasil está barato hoje em dia, né? É o mesmo preço da Ranger, como a gente comentou, né? Ok, da Storm, né? Mas são produtos bem diferentes em termos de tecnologia, em termos de performance. Aqui tem um 0 a 100 em 7,2 segundos. Então tem um toma lá da cá que vai depender muito do que você precisa em termos de veículo para você tomar a sua decisão, né? Mas de forma geral é um veículo que eu achei bem interessante mesmo, bem aprovado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Não esqueça de assinar o canal Autoline, estamos em quase 100 mil inscritos e a gente se vê numa próxima. Um abraço! Câmera mostra detalhes internos e externos do veículo. Escrito Autoline.